Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, eu vou falar de um assunto que ele é bem antigo, já foi discutido, ainda é discutido muito, que é o livre-arbítrio. Será que o livre-arbítrio existe? Nós podemos fazer o que queremos? A questão do livre-arbítrio é muito antiga e uma das mais complexas existentes e questiona a ideia de livre-arbítrio, a ideia de que podemos fazer o que nós quisermos, quando, como e onde queremos. Mas será mesmo? Se na verdade tudo isso for uma ilusão. Mas antes, vamos definir o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma realizada pela vontade humana. O livre-arbítrio também pode estar associado a uma crença religiosa que defende que a pessoa tem o poder de decidir as suas ações e pensamentos segundo o seu próprio desejo, crença ou valores da vida depois da morte. A pessoa que escolhe livremente pode se basear numa análise relacionada ao meio ou não. E a escolha que é feita pela pessoa pode resultar em ações para beneficiá-la ou não. As ações que resultam das suas decisões são subordinadas somente à vontade dessa pessoa. Livre-arbítrio costuma ter conotações objetivas ou paradoxais. Conotações objetivas indicam que realizar uma ação por uma pessoa não é completamente condicionada por fatores anteriores. Em casos subjetivos, indicam o ponto de vista da percepção que a pessoa tem de que a ação veio de sua vontade. Essa percepção, ela também é chamada de experiência da liberdade. Livre-arbítrio absoluto seria uma ilusão. Nossa percepção da realidade afeta nossas escolhas, mas nossa percepção afeta como absorvemos o livre-arbítrio. Podemos estar mais próximo do livre-arbítrio absoluto estando presente a nossa consciência e praticando o autoconhecimento. Mas as diferentes concepções da realidade sempre afetam. As escolhas que temos são ilusórias. Quando supostamente escolhemos entre X e Y, tomaremos nossas decisões com base em nossos históricos pessoais. Se tenho uma religião tal, ou fui influenciado por essa religião tal, isso é um pré-condicionamento que nos leva para certo caminho, às vezes em conflito com alguns dos nossos instintos, que podem ser vistos como o default do sistema humano. Existe o conflito interno de desejos e volições, mas este conflito não é decidido por nenhuma entidade independente. Se você foi doutrinado o suficiente, irá recusar a carne. Do mesmo jeito, qualquer cão adestrado corretamente faria o mesmo. Se o seu adestramento não foi
eficaz, o seu desejo vencerá a batalha e você agirá contrário ao desejo conflitante de agradar alguém que tenha influenciado uma parte da sua vida o suficiente para que você busque aprovação ou algo do tipo em suas ações. Existem várias visões filosóficas sobre o livre-arbítrio, que são o determinismo mecanicista e o outro tipo, que é o determinismo teleológico, que afirmam que todos os acontecimentos são causados de forma obrigatória e suficiente por acontecimentos anteriores. Ou seja, a pessoa perde a liberdade de decidir e de influir nos fenômenos em que toma parte. Feminismo mecanicista, feminismo teleológico rejeitam a ideia de que as pessoas têm algum livre-arbítrio, admitindo uma noção de liberdade como ausência de determinação causal. Em oposição ao determinismo, encontramos o chamado libertarianismo, mas não confunda com aquele lá de economia, que é outra coisa completamente diferente. A posição que concorda um pouco com o determinismo, pois concebe que os fatos e acontecimentos causais ocorrem de forma necessária, mas não suficiente, guardando assim algum lugar para a liberdade. Entre os libertários encontramos Thomas Wade, Peter Van Invalgen e Robert Kane. Ainda existe o indeterminismo, que é uma outra forma de libertarianismo, que defende a visão de que as pessoas têm livre-arbítrio e que ações apoiadas no livre-arbítrio são efeitos sem causas. Mas há aqueles que creem que, ao invés da abolição ser um efeito sem causa, defendem que o livre-arbítrio e a ação dessa pessoa sempre faz um evento acontecer. E outra visão filosófica é o compatibilismo, que é uma visão de que o livre-arbítrio vem em um universo sem certeza metafísica, e os compatibilistas que encontramos são Thomas Hobbes e David Hume. O compatibilismo é uma versão mais leve do determinismo, pois aceita a hipótese de que eventos são causados de modo necessário e suficiente. Mas a noção de liberdade adotada é de ausência de restrições ou coações, e não de determinação causal. Compatibilistas podem definir o livre-arbítrio como emergindo de uma causa interior. Por exemplo, pensamentos, crenças, desejos. Seria então o livre-arbítrio que respeita as ações ou pressões, sejam elas internas ou externas. Ainda tem o oposto, que é o incompatibilismo, que é a visão de que não há maneira de reconciliar a crença em um universo determinístico com um livre-arbítrio verdadeiro, como se essas duas coisas não batessem, elas não têm como uma concordar uma com a outra. É tipo fogo e água. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos.
Assim você vai estar dando uma força para o canal. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.